De pedra, puro por egoísmo, dor e solidão. Arrancar todo o mal que me separa do Deus Criador. A paz de Deus a todos nossos irmãos da humanidade. Aqui quem vos fala o Rainha de São Pedro, da congregação unitarista da Casa Verde. O único caminho monoteísta que une israelitas a Nufitas e 28. Amados, vamos fazer aqui uma videoconferência muito importante para mostrar que muitos não sabem quem são os israelitas e ficam olhando como os israelitas como se fossem os únicos judeus convertidos por Rambam Maimônides. Convertidos. Porque quase todos os judeus, na verdade, são o quê? Gentios convertidos. A aparência física do antigo Israel, os hebreus e os filhos de Cã. Os filhos de Cã, Cush, Misraim, Egito, Put e Canaã, Gênesis 10:6. Por anos e anos, estudantes, teólogos e arqueologistas têm procurado encontrar respostas para a pergunta: como era a aparência física dos antigos israelitas? E mesmo, apesar de encontrarmos nas escrituras e em vários outros documentos históricos evidências que confirmam como era a aparência física dos israelitas, muitas dessas informações ainda são desconhecidas pela maioria dos leitores bíblicos em geral, ou até de ateus que são curiosos para saber a história. A crença popular atualmente no meio dos cristãos, dos messiânicos, dos estudantes e teólogos, é que os judeus, mais conhecidos como Askenazis, ou Askenazim, são os descendentes diretos dos antigos israelitas. Mas podemos provar isso sem sombra de dúvida? Assim argumentos e desculpas que a resposta é não. Os Askenazim, esses brancos que parecem umas leis, mas não tomam sol, que têm os cabelos loiros e os olhos claros, não são os verdadeiros israelitas. As escrituras que serão aqui apresentadas, como fonte principal, suportam pela história e provas arqueológicas que esses judeus não são os descendentes físicos dos antigos israelitas dos originais. Em adicionar a história arqueológica e as escrituras revelam que são os verdadeiros descendentes dos antigos israelitas. Talvez a resposta até venha me causando impacto, falar o Ryan Robson está mentindo, o que acontece? Ele é maluco. Mas eu acho que eu fiz um ano de história e pesquisa, até hoje sou um pesquisador, tá? E um historiador autônomo. Por quê? Porque eu tenho que pregar a verdade, mostrar a verdade, divulgar a verdade para aqueles que não conhecem. Israel é mencionado nas escrituras por mais de 2.500 vezes. As escrituras contêm toda a história dos hebreus israelitas. De fato, nenhum outro povo na face da terra tem uma história tão bem detalhada e recordada, nem mesmo os antigos egípcios. Tudo o que precisamos saber sobre os antigos israelitas encontramos nas escrituras. Portanto, vamos examinar os fatos e informações que até a presente data têm sido mantido oculto ou desconhecido à maioria dos leitores bíblicos. Israel na terra do Egito. A história da nação israelita teve início na terra de Cã. Eles iniciaram sua peregrinação na terra do Egito em número total de 66 pessoas, sem incluir Yosef e sua família que já estavam vivendo lá. Eles partiram para o Egito, numerando para mais de 2 milhões de pessoas. Então foi para o Egito 66 pessoas, sem incluir Yosef e sua família, e depois cresceram tanto, ficando 2 milhões de pessoas. Os ancestrais dos israelitas peregrinaram 430 anos na terra do Egito. Mais da metade desses anos eles alcançaram benevolência por parte dos egípcios, mas o restante desses anos eles foram terrivelmente maltratados, massacrados, escravizados pelos egípcios. Um dos aspectos que as escrituras deixam bem claros sobre Israel é com relação aos traços físicos deles. As escrituras descrevem a aparência dos israelitas como sendo semelhante aos filhos de Cã, ou seja, de Ham, ou Ham em hebraico.
Cã dos filhos de Noé, e Shem e Jafé eram seus irmãos. Os descendentes de Noé repopularam a terra após o dilúvio. Os descendentes de Cã, Han, são traçados para os habitantes da África. Cã em hebreu significa preto, quente e queimado. Cã teve 4 filhos. Então entendam bem, os judeus, Askenaz, o judaísmo de hoje, tá? O judaísmo nada mais é como se fosse a Igreja Católica Apostólica Romana ou somente a Igreja Católica Ortodoxa. São pessoas que seguem tradições de homens, do Talmud, pagão, babilônico, depois se misturou ainda com o helenismo, com o grego, depois se misturou com o romanismo, tanto que vocês veem Cabala aí, tanta tranqueira que não existe no original da Torá, e tantas tradições nas festas, nas vestimentas, etc, etc. Veja só, Cã teve 4 filhos. Primeiro, Cush, Etíope, Cushita e Nubus. Segundo filho, Mesraim, egípcios, Kemet. Terceiro, Puto, antiga Líbia ou Somália. 4, Canaã, ou seu 4º filho, Cananitas, os primeiros habitantes da terra de Israel. Gênesis 10, 6 a 19. Todos esses 4 filhos de Cã e seus descendentes se situaram no continente africano ou em suas proximidades, incluindo o tal chamado Oriente Médio, que até a construção do canal de Suez em 1835 fazia parte do continente africano. Portanto, os filhos de Cã são os povos ligados ao continente africano, ou seja, os ancestrais egípcios, etíopes, somálios e os canaanitas. Tanto que você vê que Salomão, o filho de Salomão, Milenek, era não vou falar negro assim, que está puxado mais para o quê? Para um mulato, pálido, mas você vê. Por quê? Porque Salomão, ele teve muitas mulheres morenas e pálidas, e teve a rainha de Sabá que era negra. O que acontece? Vamos analisar mais, tá? Os israelitas são descendentes de Abraão. Abraão fez o primeiro templo, a Caba, o cubo. Infelizmente os muçulmanos pegaram para eles e não deixam ninguém entrar lá. Tanto se você for um muçulmano, como eu tinha me convertido ao islamismo para estudar o islamismo, mesmo eu, se eu fosse um praticante fiel, fazia 5 rezas, tudo nessa lá, fazia tudo o que acontece. Eu não pude entrar em Meca se não tivesse feito a circuncisão lá na Caba, então é muito fechado. Então você vê, tanto que Abraão, ele não era branco dos olhos azuis, que ele fez a Caba, o cubo, ele está lá para você família lá no Oriente, lá em Meca, o que acontece ele é o patriarca israelita, o patriarca dos hebreus. Abraão é o pai de Isaac, ou seja, de Isaac, de Jacó. Teve 12 filhos, esses filhos são os primogênitos da nação israelita, as 12 tribos de Israel, como abaixo mencionadas. As 12 tribos: Rubem, Simeão, Levi, Judá, Zebulão, Dan, Gad, Aser, Naftali, Zacar, José, Benjamim. Cada um dos 12 filhos de Jacó representa uma das 12 tribos, e juntos formam a grande nação de Israel. Os descendentes de Rubem foram conhecidos como a tribo de Rubem, de Judá, e assim por diante. A nação de Israel são os descendentes de Jacó, que teve seu nome mudado pelo Altíssimo de Israel. Jacó se mudou para Israel, Gênesis 28 e 32. Israel é apenas o básico, agora vamos dar prosseguimento ao nosso estudo. Então eu falo para vocês o seguinte, eu estou explicando aqui, tá? O que acontece? Que os israelitas de Deus, desculpem que estou fazendo esse vídeo cedo, são 7 da manhã, tá? Então o que acontece? Os descendentes do povo do Eterno de Hashem, os descendentes de Yahvé, eles são morenos, negros, não são branquelos, parecendo uma lesma que não toma sol aí, os olhos verdes tudo. Vamos usar essa história dos israelitas, começando por José, o segundo filho mais moço de Jacó. Então José teve Jacó e sua estadia na terra no Egito.
Jacó gerou a José em idade avançada e visualmente ele era o seu filho mais predileto, sendo isso motivo de ciúmes entre seus irmãos. Por consequência disso, eles venderam José como escravo aos mercadores árabes que o revenderam para os egípcios. Como passado. Do tempo, José tornou-se o vice-governador do Egito. Era o segundo em autoridade após o faraó. Houve grande fome na terra de Canaã, onde Jacó e seus filhos viviam. Nessa época, o faraó teve um sonho. Ele sonhou que sobre o Egito viria tempos de fome e teve a oportunidade de preparar um grande armazenamento de cereais para o Egito. Foi nesse período que Jacó teve a ideia de enviar 10 dos seus 11 filhos ao Egito para comprar mantimentos. Quando os 10 irmãos chegaram ao Egito, eles logo foram levados à presença de José. José reconheceu seus irmãos, mas eles não reconheceram. Gênesis 42, 1 a 8. Pelo fato dos egípcios bíblicos serem um povo de pele negra, é óbvio que José deveria também ter a pele negra. Caso ele fosse de pele clara, seus irmãos o reconheceriam imediatamente, entre os negros egípcios. Seus irmãos pensaram que ele fosse apenas outro egípcio. Entenderam? Como vocês veem, José tinha a pele negra, e não quando seus irmãos vissem ele a falar: olha, esse aqui é o rei, olha, ele é diferente. Então, ele não era branquelo, José. O Richard Francis Burton, um explorador inglês do século XIX, escritor e linguístico, escreveu em 1883 a Gerald Massey. Ele escreveu: você tem toda a razão sobre a origem africana dos egípcios. Tem mais de 100 crânios e esqueletos que dá para comprovar isso. O cientista R.T. Pratchett declarou em seu livro The Natural History of Man a história natural da humanidade, nas páginas 124 e 125. Em muitas das suas complexidades e peculiaridades físicas, podemos afirmar que os egípcios eram uma raça africana. O historiador grego da antiguidade chamado Heródoto, quem não conhece ele, né? Aquele que já leu a história, que visitou o Egito no século V. No século V ele visitou o Egito, antes era comum, e teve com os egípcios de frente, os escreveu como povos de pele negra e cabelos tipos fios de lã. Antropologista Comte Constantin de Volney, 1727 a 1828, escreveu sobre a raça dos egípcios que produziu os faraós. Mais tarde ele tributou as descobertas de Heródoto quando ele escreveu os ancestrais africanos. Desse modo podemos observar como que o sangue deles se misturou pelos séculos com o sangue dos romanos, gregos, e por isso perdendo a intensidade da sua cor original, embora mantendo os traços físicos dos moldes originais. Podemos atestar de uma forma geral que as afeições em referência ao Sphinx é um tipo de monumento capaz de muitas das vezes atestar ou dar claridade às evidências históricas da origem dos povos. O fato que os antigos egípcios eram um povo de pele negra levou o Volney a fazer a seguinte declaração: eles tinham um assunto para analisarmos. Imagine você que é a mesma raça dos negros, hoje nossos escravos e objetos de escárnios, é a mesma raça que guardamos as nossas artes, ciências e a maneira de nos comunicar. Então, olhe, por exemplo, aqui no Brasil. Sabemos que, por exemplo, existe eu, que são Mystique e muitos outros. Nós vemos o Brasil praticamente mestiço, né? Como os egípcios no passado eles eram negros, começaram a se misturar com os romanos, com os gregos, etc. Então, ficou como hoje no Brasil, que tem tudo quanto é tipo de gente, tudo tipo de cor. O testemunho de nossos ancestrais, as escrituras e muitos egiptologistas, conjuntamente com arqueologistas, confirmam que os egípcios, durante o período bíblico, eram um povo preto. Isso é importante sabermos, pois na continuidade da nossa lição, veremos que as escrituras em várias ocasiões descrevem as semelhanças físicas entre os ancestrais egípcios e os deuses israelitas. Em Gênesis 50, de 7 a 11, as escrituras descrevem as semelhanças físicas entre todos os hebreus e os egípcios. Após a morte de Jacó, Israel na terra de Egito, todos os hebreus e egípcios desceram à terra de Canaã para sepultá-los. Ele mesmo tinha feito antes desse pedido a seu filho José para enterrá-lo na terra de Canaã com seus ancestrais, Gênesis 49, 29 a 30. Em Gênesis 50, 7 a 8,
declara que todos da casa do faraó e todos os anciãos da terra do Egito, juntamente com os hebreus, com exceção das crianças, desceram até Canaã. O verso 9 diz: era uma grande procissão. E o verso 11 diz que os cananitas viram a procissão fúnebre e disseram: grande pranto é este dos egípcios. Mas presta atenção, que essa multidão mista de hebreus e egípcios era para sepultar um hebreu, e os cananitas identificaram esses dois povos como sendo apenas um. Por quê? Porque os cananitas viram nativos, uma grande procissão de pessoas pretas, e todos se semelhavam aos povos nativos egípcios, aos pretos egípcios. Se os hebreus fossem um povo branco, assim como fomos levados a acreditar, os cananitas, que eram muito familiares com os dois povos, egípcios e hebreus, iriam reconhecer imediatamente, iriam dizer assim: grandes que plantas dos egípcios e dos hebreus, sem sombra de dúvida, dos hebreus de pele clara, iriam sobressair no meio dos egípcios negros. Os cananitas nunca conseguiram fazer distinção entre os hebreus e os egípcios pelos seus traços físicos. E desde que essa procissão era de um hebreu, os que estavam de luto deveriam, obviamente, ser em maioria israelitas. Os cananitas presenciaram essa procissão e pensaram que aqueles israelitas de luto fossem egípcios. Então vocês verem que interessante. Então vocês viram que os israelitas, os hebreus, o povo de Deus verdadeiro, são morenos, são negros. Mais adiante, as escrituras declaram que os cananitas nomearam aquele lugar de Abel, Mizraim, que significa Campina do Egito, ou Lamentação dos Egípcios. Vamos seguir para a maior e mais famosa história sobre a peregrinação dos israelitas na terra do Egito. Essa é a história de Moisés. Muitos anos se passaram após a morte de José, seus irmãos e toda aquela geração que entrou no Egito na época em que ele era vice-governador. Houve um crescimento populacional imenso dos hebreus no Egito, e por causa disso eles já não mais eram vistos como bons hóspedes. Agora os egípcios os consideravam como seus inimigos hostis e os escravizaram. Por causa do constante crescimento da população hebreia, os egípcios decidiram impor sobre eles seus próprios métodos para o controle da natalidade. Faraó decretou que todos os hebreus do sexo masculino deviam ser mortos logo após o nascimento. Êxodo 1. E isso nos leva diretamente à história de Moisés. Moisés, hebreu israelita da tribo de Levi, Êxodo 2, de 1 a 3, viveu 40 anos no palácio de Faraó, Atos 5, 7 e 23. E foi criado como neto de Faraó, Êxodo 2, 6 a 10. Isso aconteceu na mesma época em que Faraó ordenou que todos os meninos hebreus fossem mortos. Portanto, se Faraó era negro, descendente de Cã, obviamente dá para entender que Moisés também era preto. Muitos estudantes bíblicos dizem que o faraó estava no trono na época do nascimento de Moisés, era o faraó Sete I, o pai de Ramsés II, conhecido como o faraó da opressão, e também Ramsés o Grande. George Hamilton, escritor inglês, escreveu um livro intitulado História do Egito, na página 252, e declara: os ingleses escreveu um livro intitulado, esse escritor George Hamilton escreveu o quê? Na página 352 do livro História do Egito. Os traços do rosto de Sete eram totalmente africanos. Ele tinha rosto tempestuoso, nariz largo, lábios grossos e queixo pesado. Então veja, sabemos que as tribos são perdidas, mas você reparou que existe muito aí judeu que tem um rosto largo e um nariz largo, que são descendentes dos negros. Mas sabemos que hoje a maioria dos judeus são o quê? Gentios que se converteram por questões de interesses de rabinos, questões políticas, questões monetárias, foram convertidos. Então nós vemos o que? Moisés provavelmente devia ter as mesmas características físicas, porque sendo ele criado na palavra de Faraó, e ainda por cima como neto de Faraó, seria impossível acreditarmos que após o Faraó decretar que todos os meninos hebreus deviam ser mortos logo após o nascimento, como é que Moisés ia poder sobreviver secretamente? Entendeu? Caso ele tivesse a pele branca, olhos claros, né, e cabelos claros, se ele tivesse os traços físicos caucasianos,
como foi levado a crer que assim eram os antigos israelitas. Então Moisés seria o que? De pele clara? Ia passar despercebido entre os negros egípcios por mais de 40 anos? Claro que não. E ainda por cima, a pergunta, como é que Faraó, depois de decretar o extermínio de todos os hebreus do sexo masculino, ia poder olhar na face de seu povo e continuar reinando, se ele próprio tinha decretado no palácio o direito de matar todos os primogênitos? Aí ele ia dar um privilégio para um hebreu branco? Moisés só conseguiu sobreviver 40 anos no palácio do Faraó porque ele era negro, assim como os judeus negros, também muitos se converteram depois. E isso é profundo. Enquanto ainda bebê todos os dias de Faraó olhava na face de Moisés e imaginava que fosse seu próprio sangue. Quando adolescente, até já pela metade dos 20, 30 anos e assim por diante, ele disse: minha carne e meu sangue, disse Faraó. Então Faraó pensava que Moisés era sangue, neto dele. Um dia após matar o egípcio, Moisés fugiu para a terra de Midian, hoje localizada na Arábia Saudita, onde ele ajudou as 7 filhas de um sacerdote que era pagão, midianita, a dar água ao rebanho. Após lutar com alguns pastores malvados, de má fé, as meninas voltaram para casa e relataram ao pai, o sacerdote Reuel, tudo o que havia acontecido. Êxodo 2, 16 a 19. O sacerdote de Midian tinha 7 filhas, as quais vieram tirar água e encheram os bebedouros para dar de beber ao rebanho de seu pai. Verso 17, de Êxodo 2. Então vieram os pastores e as enxotaram dali. Moisés, porém, se levantou e as defendeu e deu de beber ao rebanho. Êxodo 2, 18. Tendo ele voltado a Reuel, seu pai, este lhe perguntou: por que vieste hoje mais cedo? Respondeu ele ao egípcio: nos livrou das mãos dos pastores e ainda nos tirou água e deu de beber ao rebanho. Observe que elas não disseram um hebreu em traje egípcio nos livrou um estranho. Eles escreveram Moisés como um homem de pele negra, descendente de Cã egípcio. Outras palavras vou dizer a vocês. Se Moisés era preto, pode ser encontrado as mesas do 4, 6 a 7. Nessa passagem, Yahvé, o pentagrama que descreve o nome do Criador, que é Yah abreviado, está revelando a Moisés sinais e maravilhas para provar aos filhos de Israel que era ele, Yahvé, o que estava ordenado. Yah disse a Moisés: para pôr a mão direita sobre o peito, e assim ele o fez. E quando ele retirou a mão, ele estava leprosa, branca como neve. Se caso Moshe já fosse branco, qual seria o sinal maravilha que Yahvé estava querendo mostrar e tornar algo que já era? Branco? Mas esse que Moisés e os demais israelitas eram uma raça negra, estão esperando um milagre poderoso tornar a pele de um negro numa cor oposta, branca. No versículo 7 diz que Yah disse a Moshe para colocar novamente a mão no peito, eis que ele havia se tornado como o restante de sua carne. Isso significa que o restante do seu corpo, o tom de pele, era diferente de branco ou oposto ao preto. No livro de Números, capítulo 12:1, Miriam e Arão, irmãos de Moshe, se queixavam por ele ter casado com uma mulher etíope, mas não porque ela era negra, sim por ser de outra cultura, nação, crença, pagã. Leia Atos 10:28, o comportamento deles desagradou a Yahweh. E nos versículos 10 vemos que Yahweh tornou Miriam leprosa, branca como a neve. Outra vez, se Miriam, que era hebreia, fosse de pele branca, qual teria sido a maldição em tornar a pele dela branca um branco? É fato comprovado que as escrituras sempre mencionam a lepra como no contexto da pele tornando-se branca, por causa da doença ou relação específica, castigo por algum tipo de pecado. Levítico 13:2 declara: o homem que tiver na sua pele inchação ou pústula ou mancha lustrosa, e se nela se tornar como praga de lepra, será levado a Arão, o sacerdote, o Kohanim. Verso 4: se a mancha lustrosa de cor pele branca não aparecer mais profundo do que a pele ou pelo não se tornou branco, então o sacerdote encerrará por 7 dias o que tem a praga. Verso 6: o sacerdote ao 7º dia examinará outra vez, se a lepra se tornou escura e na pele não se estendeu, então o Kohanim o declarará limpo, e apóstolo, o homem lavará suas vestes e será limpo. O verso 2 e 4:
São mencionados manchas lustrosas ou brancas na pele. Mancha lustrosa significa uma pele mais clara que o tom normal, ou seja, marrom escuro. Pele preta, Moisés disse no 6º verso. E os Kohanim examinará novamente o 7º dia. E a atenção se mancha se tornou clara, escura. Esse praga não estendeu sobre a pele. O Kohanim pronunciará limpo. A pele tornou-se escura, ou seja, voltou à sua tonalidade original. Homens e mulheres de pele escura com manchas cobrindo parte do seu corpo são considerados parcialmente leprosos. Mas se todavia a praga da brancura cobrir todo o seu corpo, isto é, da cabeça aos pés, então é a lepra limpa. Ele será limpo. Ele mudou por completo seu tom de pele, como por exemplo os albinos, as pessoas que tinham esse tipo de lepra nas escrituras, podemos classificá-las de albinos. Os albinos eram os únicos hebreus brancos que existiam no período bíblico. Os albinos eram os únicos hebreus, os israelitas, que era a minoria, que eram os brancos. Se na antiguidade Israel fosse um povo de pele branca, então por que as escrituras só fazem referência ao tom de pele deles, dos albinos, tornando brancos em caso de lepra, segundo o rei 5:27? Pois na praga de Naamã se pegará a ti e a tua descendência para sempre, então será de diante deles leproso, branco como a neve. Atos 21:37-38 declara que Shaul, Paulo, o apóstolo, foi recolhido à fortaleza pelo capitão-chefe. Paulo falou ao chefe em grego, pedindo permissão para falar com ele. O capitão chegou, ficou surpreso quando viu Paulo falar com ele em grego. E no verso 38 ele perguntou a Paulo: não és tu porventura egípcio? Paulo respondeu: sou hebreu israelita. No versículo 37 de Atos 21. E quando Shaul, Paulo, ia sendo recolhido à fortaleza, disse ao comandante: é me permitido dizer alguma coisa? Perguntou ele: sabes o grego? Verso 38. Não és tu porventura egípcio que a tempo sobrelevou e conduziu ao deserto 4.000 sicários? Verso 39. Respondeu Shaul: eu sou homem israelita hebreu de Tarso, cidade não insignificante da Cilícia. E rogo-te que permite falar ao povo, de maneira para que esse capitão confundisse Shaul, o hebreu, com o egípcio de pele negra. É provável que os traços físicos de Shaul eram idênticos aos egípcios. De acordo com essas afirmações das Escrituras, podemos constatar que toda a nação de Israel era negra. Paulo teve que se identificar diante do capitão-chefe que ele era israelita. Mais uma vez vemos que era difícil distinguir hebreus dos egípcios. Por quê? Porque Shaul Rachali era moreno. Mateus 2,13 diz que o anjo falou a Yosef para se levantar e levantar o menino Yeshua. O nome verdadeiro do Mashiach em hebraico é Yeshua. E sua mãe Miriam para o Egito, fugiram para o Egito, porque fugiram perto do Egito, né? Não para o Egito mesmo, perto, tá? Proximidade. Ficaram no deserto com os essênios. Então, Yeshua, ele aprendeu a Torá, aprendeu a palavra de Hashem, de Yahweh, os etíopes essênios. Então, o que acontece? Hoje os judeus, que parecem umas lesmas branquelas, né? Não tomam um só, parece um cadáver ambulante. Um povo egoísta, que não converte, nós homicitas, gratuitamente temos que pagar, e ainda quando converte os homicitas, até alguns gentios, né, para querer ganhar, cachar dinheiro, ainda fala: você vai ser bem Noé. E não existe as 7 leis de Noé, isso não vem na lei de Mel de Rabino. Então o que acontece? Por que não somos enxertados, aceitados no caminho dos judeus, askenazes e pagãos? Porque o próprio Vaticano faz um acordo, dá dinheiro para Israel para não converter, por quê? Senão eles pagam muito desviação. Então agora judeu, israelita, esse povo que foi convertido por Raimbam, por Maimônides, ai, sem comentário. Yeshua era moreno, tá? Não era branquelo. Mas vamos continuar falando sobre Yeshua. Esse anjo deu instruções a Yosef para permanecer até receber ordens superiores para retornar a Israel, porque Herodes estava à procura de matar o menino Messias. O verso 13. Tendo eles partido, este apareceu um anjo de Yahweh a Yosef em sonho e disse: expõe-te, torna o menino e sua mãe, e foge para o Egito e permaneceu lá até que eu te avise, porque Herodes vai lhe procurar um menino para matar. Verso 14. Expondo-se ele, tomou de noite o menino e sua mãe e partiu para o Egito. Yosef, Miriam e Yeshua, fugindo para a ordem de Yah.
altíssimo para o Egito, não para obter proteção militar, porque nessa época o Egito era uma província romana, estava sob o controle dos romanos, mas eles fugiram para o Egito porque ela ainda era um país habitado pela maioria da população negra. José, Miriam e Yeshua eram apenas mais uma outra família de pretos, entre muitas outras. Lembre-se que eles fugiram para o Egito para sepultar de Herodes, que estava à procura de Yeshua para matar. Se Yeshua e os demais hebreus fossem parecidos com os romanos, aqueles dos quadros dos cristãos que a Icária, a Igreja Católica, pinta, seria muito difícil para eles ocultar um menino no Egito, no meio de tanto negro. Ele é fácil achá-lo. Esse episódio acima foi confirmado pelo Dr. Merck Godeker no canal do BBC em 2001, no programa titulado The Complete Jesus, ou Jesus Completo. Herodes elevou ao trono de Israel através dos romanos. O Egito estava sob o domínio dos romanos. Tudo que Herodes precisava fazer era checar os oficiais romanos no Egito para descobrir se havia alguns hebreus com meninos por perto. Mas desde que os egípcios têm os mesmos traços físicos que os hebreus, seria muito difícil descobrir uma única família hebreia entre os nativos egípcios. Assim como mencionamos anteriormente, os ancestrais egípcios eram descendentes de Cã. Cã significa preto, quente, queimado. Os egípcios denominaram de Kemet, que na língua deles, Kemet é o que? A terra dos pretos. Kemet, derivativo de Cã. Salmo 78, 51. Egito, chamada a habitação de Cã, feriu todos os primogênitos do Egito, assumindo a soberanidade das tendas de Cã. Salmo 105, 23 e 27. Então Israel entrou no Egito e Jacob peregrinou na terra de Cã. Verso 27, por meio dos quais fez entre eles os seus sinais e maravilhas na terra de Cã. As Escrituras mencionam o Egito como a terra de Cã. Presta atenção que um dos significados de Cã é preto, portanto as Escrituras estão fazendo referência ao Egito como a terra dos negros, dos pretos. As Escrituras suportam o fato de que os egípcios eram um povo preto. Amós capítulo 9, temos a comparação de Israel com Cush, etíope, o filho primogênito de Cã. Vem cá, tanto que para você ver que os judeus, os israelitas, os verdadeiros, são negros, que os branquelos aí que montaram a nação, que é profetizada, a nação de Israel, política, que não passa de uma nação de goi, que praticamente a maioria é goi, o que aconteceu? Montado o quê? Pelos ingleses lá com algum grupo judeu, da época, né, com um grupo. E o que acontece? Depois o que acontece? Veio os etíopes, os negros, né? Veio alguns caraítas, os separados e tal, e tiveram que fazer DNA para ganhar um pedaço de terra lá no fundo, no buraco de Israel. E por que Israel deu então a terra para esses pretos? Por quê? Porque, lógico, eles são os israelitas verdadeiros, tiveram que dar, não deu para esconder. Dessa forma, percebemos que a nação israelita ainda assim permanece um povo de pele preta, e é a original. Esses versos também coincidem com Atos 8, 26 a 36, quando o anjo de Yahweh falou ao apóstolo Felipe, dizendo: Dispõe-te e vai para o lado do sul, verso 27. Ele se levantou e foi, eis que o etíope eunuco, alto oficial de Candace, rainha dos etíopes, o qual era superintendente de todo o seu tesouro, que viera adorar em Jerusalém, cidade de paz de Yahweh. Verso 29, então disse o Ruach, o Espírito de Santidade Felipe: aproxima desse carro e acompanha o carro do etíope. No verso 30 nos mostra que Felipe escutou lendo as escrituras hebraicas a respeito de Yeshua, erroneamente chamado de Jesus, um nome transliterado adulterado, e que ele não entendia o que lia. Nos versos 34 e 36 vemos que Felipe explicando a ele as escrituras e apresentando a Yeshua. E nos versos 38 temos a declaração da imersão desse etíope por Felipe. Agora vamos analisar esses versos. Verso 1. Este etíope estava indo a Jerusalém para adorar. Adorar o quê? Naquele dia, os hebreus iam a Jerusalém para adoração, porque lá era o único lugar onde tinha o que? O Beit Hamikdash, templo. Onde estava o templo de Yahweh.
tornando Jerusalém assim a casa espiritual de todos os hebreus, segundo Crônicas 6, 7 a 16. Os hebreus continuaram indo a Jerusalém para a adoração até por volta dos anos 70 da Era Comum, quando, segundo o Beit HaMikdash, foi destruído pelos humanos. Esse etíope possuía uma escritura hebraica, daqueles dias as escrituras permaneciam em posse dos hebreus. Nem todos tinham acesso às escrituras, como nos dias atuais. Os hebreus indiferentes, se dentro ou fora do território de Israel, eram os principais possessores das escrituras. O etíope foi imerso por Filipe. Todos esses fatos provaram que esse tipo, de acordo com o que Pedro disse em Atos 10, 28, vós bem sabeis que é proibido a um hebreu juntar-se, mesmo se aproximar de alguém de outra raça. Era um hebreu porque se eles tinham conhecimento de que era proibido juntar-se com de outra raça, então por que Filipe foi e juntou-se ao etíope? Se de fato ele fosse de uma raça diferente. Filipe nem mesmo tentou arguir com o Ruach, com o Espírito de Santidade, tentou debater. Quando mesmo lhe disse para correr e ensinar a palavra àquele etíope, a razão para isso é esse etíope era de verdade um hebreu que vivia na época na Etiópia. Podemos chamá-lo de hebreu etíope. O termo Etiópia se deriva da palavra grega aetiopes, que significa rosto queimado. Deu para entender, pessoal? Judeu verdadeiro, israelita verdadeiro, eles são negão, tá? Os hebreus não somente eram chamados de etíopes porque eles viviam na Etiópia, mas sim porque eles pareciam etíopes, cuxitas de pele negra. Atualmente eles são conhecidos como os falachas. O grande povo de Deus, os falachas, que significa estrangeiro, nome original é Beta Israel. Não conseguimos encontrar em lugar algum das escrituras a ligação entre o Israel antigo e as nações europeias de pele branca. Quero dizer com relação à aparência física. Isso é de suma importância, entendemos, porque muitos dos povos que hoje são chamados judeus são brancos descendentes de europeus de povos pagãos, dos vikings, visigodos, lombardos, lonardos, etc. Então Maimônides Ramban converteu esses branquelos, tá? Então esses branquelos foram convertidos, pessoal. E eu não estou nem aí, tá? Cada vez agora que eu estou falando é real. O pessoal aí, para os judeus, tá? Falando a real para os messiânicos, os israelitas aí, que mudaram o nome, né, de messiânico, puseram israelita do caminho antigo, ou israelita da aliança nova. Então acontece, muitos ficam chateados com a verdade, machuca, né? Então por isso que eu, entenda bem, eu no passado minha mãe não quis seguir o judaísmo. Ela ficou numa família ortodoxa, na nossa família ortodoxa, cuidando de um casal. Ela foi babá, 20 anos. Tem um judeu ortodoxo, lá o senhor, o avô das crianças. Minha mãe fazia o Havdalah de Shabbat com os judeus, mas ela era adventista, que ela cria e crê em Yeshua. Ela era adventista, minha mãe tem 58 anos de adventista, ela fazia agora em 2012. Então acontece, eu nasci na adventista, ia de vez em quando no escuto judaico. Depois eu segui um falso Terrilá Caraíta aqui no Brasil, tá? Que não é reconhecido, tem cartas aqui pelos Rahaim, tá? O que acontece? Pelos Raham, mostrando, lá da Israel, da Alemanha, mostrando que essa congregação Caraíta de São Paulo é falsa, é mentirosa, é um bando de góis, tá? Montado por um pernambucano, que foi até o breio da Assembleia de Deus, tá? Tendo numa montão de igreja, ele tem uma carteirinha da Assembleia de Deus escondida. Então acontece, sai de lá desse falso Caraíta, perdão, depois eu de vez em quando na CIP, na Shalom, no supermercado, por aí em alguns lugares, né? E eu parei de frequentar as reuniões abertas dos judeus, né? Por quê? Porque eu cheguei à conclusão e falei, eu creio em Yeshua. O que acontece? Depois eu fui na benedicção com a sinagoga do Adventista, depois que eu estudei história tudo tal, né? Há 15 anos, conheci a mensagem, há 15 anos atrás, vai fazer 16 anos atrás, conheci a mensagem da Igreja de Deus Sétimo Dia, tá? E há 6 anos eu fui para a Igreja de Deus e continuava indo, de vez em quando na Adventista da Reforma e para a Igreja de Deus. E vocês dois, todos fixos na Igreja de Deus mesmo, né? 4 anos, né? E saí agora da Igreja de Deus para as políticas da Igreja de Deus, tá? Que tem 5 Igrejas de Deus que estão se degradando, né? Pura política parece partido político. Mas eu digo para vocês, a primeira Igreja de Deus que eu fui, a primeira Igreja de Deus,
a igreja de Deus israelita da nova aliança, que para mim é a igreja de Deus. Só mudou o CNPJ o nome, usam o quê? Se transvestem, são transformistas judaicos, transformistas. Usam kippah, que é o som na cabeça, outras coisas aí, sem o catecismo judaico askenazi, né, pagão. Então o que acontece? A primeira igreja de Deus que eu frequentei foi a igreja de Deus israelita Nova Aliança. Depois eu saí, comecei a andar com a igreja de Deus congregacional, fui batizado pelo presbítero Flávio Schmidt, que o Flávio Schmidt lá de Campinas com o João Ananias que montou os congregacionais. Depois, como era longe em Campinas, o que acontece? Eu fiquei aqui na igreja de Deus na Ogide 2, né? Que é a Ogide 1, na verdade a Ogide 1 é a congregação israelita Nova Aliança. Então vem pessoal, o primeiro lugar que eu fiquei foi na congregação israelita Nova Aliança, que é a igreja de Deus israelita Nova Aliança. Então por que eu saí? Porque eu vi, eu comecei a estudar física história, comecei a estudar a vida, a antropologia, comecei a estudar o mundo hebraico e vi o que? Judeu é negão, não é branquelo. Vamos continuar aqui. Tanto que eu vou te falar também que é verdade, se você vê os muçulmanos, onde que tem mais muçulmano? Na parte do Oriente, tudo negão, tá? O termo Etiópia significa o quê? Como eu falei, Ayatop. Então, é o quê? Rosto queimado. E os Kalachas são os verdadeiros judeus, os negão. Esses judeus caucasianos são a maioria em Israel e no mundo. Não é racismo, tá? Embora eu não sou a favor do sionismo, tá? Não sou antissemita de ser um neonazista de chegar lá, vão matar todos os judeus, tá? E como eu vi na Magid e nas Mussalas, que é uma das profecias, é os muçulmanos fazendo o quê? Churrasquinho de judeu. Eu não sou o quê? Neonazista nem antissemita, mas não sou a favor do sionismo, como até muitos Kohanim, muitos Yehudim, ortodoxos, estados mais extremos, não são a favor do Estado de Israel, porque eles viram que quem vai fazer Israel é o Mashiach, não é o homem. Então, continuando. Mas não há como provar, de acordo com as escrituras, que os antigos israelitas eram pessoas de pele branca. Não existe, nem na escritura, nem na história, caramba. Vou falar esse provo, branquelo, lesma, que dá até pra ver as veias aqui na testa dos caras, nas mãos. São tudo gentil, goi, tá? Pagão, os ancestrais no passado, que foram convertidos pelo Rambam, Maimônides, tá? Que nem, por exemplo, Muhammad converteu muitas pessoas para o Islã, para o Din. Entendeu? Assim como Muhammad converteu muitas pessoas para o Din, para o Islã, como tem muitos muçulmanos, a ciência de Deus é a mesma coisa. Muhammad converteu muitas pessoas na Europa. Esse é grande e cansa um pouco, viu pessoal? Eu fiz um grande apanhado científico histórico. Mesmo na comunidade de Antioquia havia profetas e mestres, Barnabé e Simão, por sobrenome Níger, negro. Níger quer dizer negro. Abra a tua Brit Hadashah, você vai ver Barnabé e Simão, Níger, negro sobrenome. Elúcio de Cirene, Manaém, o laço de Herodes, o tetrarca e Shaul, Paulo. A cidade de Cirene era localizada na Líbia, hoje é norte da África, em Cirene, Líbia, norte da África, decora isso. E a população de Cirene era negra. Esse Sirineu chamado Simeão, Níger, entre aspas, negro, foi o que ajudou ao Mashiach Yeshua a carregar o madeiro, tal, estaca. Isso pode ser lido em Mateus 27, 32, Marcos 15, 21 e Lucas 23, 16. Perdão, Lucas 23, 26. Esse fato é reconhecido por muitos estudantes bíblicos que Simão era negro. Atos 13:1, as escrituras confirmam que esses homens eram mestres e profetas na comunidade de Antioquia. Mas precisamos entender que esses homens não estavam tratando com nenhum grupo racial, a não ser com Israel o disperso, conforme lemos em Atos 11:19. Então os que foram dispersos por causa da tribulação que sobreveio a Estevão espalharam-se até a Fenícia, Chipre e Antioquia, não anunciando a ninguém a palavra, senão somente aos hebreus.
Isso se deu antes dos apóstolos ministrar a palavra de Yahweh aos gentios. Mas por que será que esses homens negros estavam lá? Se os hebreus fossem brancos, vocês entenderam o que eu estou falando? Perguntando? Muito simples, esses homens eram hebreus negão, assim como Shaul também era moreno, tá? Nessa época não havia gentil entre eles. Lembre-se que Shaul foi confundido com o egípcio. Será que dá para entrar na cabeça? Ou dificuldade desse povo se converter, caramba. As escrituras nos mostram que Simeão, Níger, negro, e Lúcio eram profetas e mestres, e assim como eles, todos os demais profetas e mestres, eles eram todos hebreus. Em Lamentações 5:10, nossa pele era negra, como um forno, por causa da terrível fome. Observe que aqui diz que a pele dos hebreus era negra, como um forno ou carvão, por causa da fome. Quando os judeus estavam nos campos de concentração passando fome, as fotos mostram que eles ficaram mais brancos ainda, pálido e não mais escuro. Não é interessante? Mas se você observar na África, quando eles estão passando fome, eles escurecem as peles. Ainda mais do que o tom original, ficando o tom azeviche. Então vou contar um segredo. Escuta aqui, ó. Não conta pra ninguém, hein? Até parece, né? Que não vão contar pra alguém. Por que Hitler chegou? Você via lá nos campos de concentração, tinha cigano, tudo bem. Tinha até a seita aí do grupo sabatista, dos adventistas, muito adventista aí no campo de concentração, né? Depois estando na igreja, eles sofreram um momento de reforma, porque não quiseram pegar em armas e pisar o sábado e matar. Tinham o testemunho de Jeová, quer dizer, tinham pessoas brancas, mas desses dois grupos, e ciganos. Mas analise, em matéria de judeu, você reparou que no campo de concentração era tudo branquelo, pessoal. Hitler perseguiu os judeus, sabe por quê? Porque os judeus começaram a se organizar e ficar um povo rico, esses askenazes branquelos convertidos, e aí começou a fazer o quê? Sugar a Alemanha. Então o que acontece? Que os judeus, vocês veem hoje em dia, esses branquelos são um pouco egoístas. Então o que acontece? Aí por isso que Hitler perseguiu eles. Mas você vê no campo de concentração algum negão? Os israelitas verdadeiros, o hebreu verdadeiro, o Hitler deixou na boa lá na África. Você pode ver que quem perseguiu os hebreus verdadeiros israelitas foi Mussolini, né? Mussolini, aquele canalha fascista, miserável italiano. Era um pagão, né? Adorava ídolos, ele era da Itália. Tanto quem curou, quem foi o médico, quem foi a enfermeirinha do Papa, foi Mussolini que curou a ferida. Que o general Berthier, uma alma piedosa, que matou um montão de gente, mas também ele foi uma alma piedosa, o general Berthier, e Napoleão foi um santo, tô brincando. Napoleão e Berthier pegaram o Papa, coitadinho, ó coitado, e meteram numa masmorra lá, que ele morreu. Ficou de odó e morreu lá, pegou pneumonia, morreu de fome e tuberculose. Coitadinho do Papa, né? Mas Napoleão chegou e colocou outro no lugar, esse desgraçado. Vocês vêem que surgiu, é profecia, né? Então, o que acontece? Para você ver. Então, o próprio Hitler que criou o nacionalismo alemão nunca perseguiu os negros, tá? E sim os branquelos. Ele sabia que Hitler tinha um guru, que era judeu, né? De um guru judeu, tá? Que era também outro branquelo lesma. E esse guru do Hitler falou, ó, esse povo aí não é o povo de Deus, tá? Porque Hitler era católico, vocês sabem. A igreja católica apoiava Hitler. E se você olhar os carecas, os neonazistas da Alemanha, tem muitos evangélicos cristãos e católicos que são neonazistas. Por quê? Porque eles creem em Deus. E vocês vê. Então vocês vê que o guru do Hitler falou, esse povo não é o povo de Deus. Não foi isso que Hitler perseguiu esses branquelos aí, as lesmas. Tá? Observe que aqui diz que a pele dos hebreus era negra, como um forno de carvão por causa da fome. Eu vou falar mais uma vez, no campo de concentração, cada vez ficava mais branco, pálido de fome. Jó 30:30 também diz, enegrecida se me cai a pele. Então, por isso que eu digo, quando tem a Copa do Mundo, eu não torço pro time do Brasil, por que vender a Copa, tá? Pra França,
Eu não estou se matando um time de futebol, que é tudo comércio, mas eu falo pra vocês, eu tenho camiseta aí da África, torço pros times africanos, por quê? Eu tenho orgulho que esse povo ele defende a Torá, ele joga a bola por amor, por carinho, não se vende, tá? Então, um povo sofrido. Não que a África seja um país pobre, porque a Deus abençoa a África, lá tem muito dinheiro, petróleo, tem muito extrativismo natural, tá? Tem muitos diamantes, etc. Só que fica uma minoria como nesse país, no Brasil, idiota, porque é um bando de idiota que votam na elite, na burguesia republicana, na monarquia republicana, que nós vimos na monarquia republicana, que existe uma pedra do neoliberalismo da mais-valia absoluta plena e beneficista. O que acontece? Existe o povo no plenário lá em cima, o povo burguês, fica sugando seu dinheiro. Vai lá perto da rua direita, tem lá o relógio do impostômetro, fica lá correndo. Quanto vai esse dinheiro? Vocês votam. Então, a mesma coisa a África, um país rico, fica o dinheiro lá na mão de uma minoria, tá? Enquanto o povo de Deus, o africano, fica passando fome. Perdão. Mas por que isso? Porque o povo de Deus se apostatou, tá? A maioria dos africanos são muçulmanos. Beleza, legal. Mas o que acontece? Aí não guarda o Shabá, crê em Yeshua como Messias, mas não como Salvador, porque Judas morreu no lugar de Yeshua, segundo os muçulmanos. Então você vê, então como é que é as bênçãos de Yahvé? Aí quando chega no filho africano, quando não voltou para o caminho antigo, unitarista de Abraão, tá? Os próprios muçulmanos sabem que Abraão criou o primeiro templo, acaba, que Abraão é unitarista, foi o primeiro unitarista, né? Contemporâneo. Então, além deles serem muçulmanos, não guardam o Shabbat, e não creem em Isa, Yeshua como Salvador e só como Messias, eles seguem muitas religiões macumbistas, as religiões africanas, lá da Kimbanda, etc. Então, como é que é as bênçãos de Hashem? É que nem você vê, veja meus vídeos, veja meus vídeos, os Estados Unidos e a Grã-Bretanha, os EUA e a Grã-Bretanha, eu mostro nesse vídeo, comprovo. Por que as nações europeias estão nessa desgraça, nessa crise? Além de ser profecia de revelações do Apocalipse, né? Eu acho errado Apocalipse, que não chama revelações. O que acontece? Nós vemos que essas tribos estão perdidas. Um montão de europeu é anuncita, é israelita, ele não sabe. Está em um montão de religião adorando ídolo. Adoram até Yeshua, que vocês chamam de Jesus, adoram como Deus. Então o mundo está pagão. Por isso que a Europa, que é os descendentes israelitas, os anuncita, por isso que e os israelitas também, né? Não só no Cita, a Europa, e os africanos são o povo de Deus, né? De Yahweh. Então o que acontece? Nós vemos esse caos por quê? Porque largaram o caminho de Yahweh. Aí vem um grupo apostatado pagão que herdou tudo da Babilônia, dos helenos, dos gregos, dos romanos aí, tá? Você vê até ter lá a sinagoga com o símbolo astrólogo no teto, né, com o signo do zodíaco, embaixo também no chão, e um montão de parafernália, cabala e a macumbinha judaica, assim como o sufismo, é a macumbinha islâmica. Então acontece, no paganismo, pessoal, que é a bênção de Hashem, e um montão de goi, que era cristão, tá, filho de Daikar, chega no fim, fica pondo que paga a cabeça e fica lá, fica lá igual Askenazi, fica gemendo. Parece um bando de gente que está tendo orgasmo na sinagoga messiânica. Está tendo orgasmo? Fica oi, o que é oi, o quê? Já não chega os carecas a ficar oi, os carecas? Que loucura, viu? Eu sei que muita gente é messiânico aí, muita gente não está gostando dos vídeos que eu estou fazendo. Mas para que eu fiz história? E se eu sou um descendente anuncita, um descendente dos Falachas, eu tenho que falar a verdade, tá? Mas vamos continuar, tá? Beleza! Jó 30:30 diz também, enegrecida semecar a pele. Enegrecida, gozada. Ué, Jó não era branquelo, dos olhos claros e cabelo claro? Não. Jó era morenão, talvez pardo, pessoal. Abraão foi o primeiro a ser chamado hebreu, o caminhante. Gênesis 14:13. Diz Abraão foi o primeiro a se chamar de hebreu, o caminhante. E sua origem é de Ur dos caldeus. Gênesis 11:31. Que atualmente é o Iraque.
O dos caldeus é Iraque, vai ver lá, é tudo moreno ou negro, não tem nada de branquelo lesma lá. Godfrey Higgins, um antiquário inglês, disse: os caldeus eram geralmente negão, negro, tá? Professor Rudolf Windsor, no seu livro From Babylon to Timbuktu, da Babilônia ao Timbuktu, declara: os caldeus e os povos daquela região eram pretos, jatos em suas complexidades. Então, o israelita, o hebreu de Yahvé, o verdadeiro, não é branquelo. Isso é tudo convertido, como muito muçulmano brasileiro se converte ao islamismo, muito brasileiro se converte ao budismo, muito brasileiro se converte ao confucionismo, ao taoísmo, ao hinduísmo. O que acontece? São povos convertidos. Não, os judeus, 99% não são originais de ponto final. O pai de Abraão de Tera era um parente de Nimrod. Ele era um comerciante que vendia ídolos na cidade de Ur. É de vasto conhecimento que Nimrod era filho de Cuxi. Cuxi era o progenitor dos núbios etíopes, era negão. Abraão veio dessa parte do mundo. Em seus dias era superpopulado por negros. Então eu vou falar, como é que vocês aí temem falar para mim que o povo de Deus é um povo branquelo, que fica acendendo velho igual católico, que no judaísmo original, judaísmo entre aspas, tá? Yeshua nunca ficou acendendo velhinha, Yeshua nunca ficou fazendo festa aí pagã, tá? O que acontece? E tem até festas aí que você vê que não tem na Torá. Sem exageros. Sem exageros, a temperatura na parte do mundo, lá no Oriente, é 45 a 48 graus. Eles precisavam ter uma grande propulsão de melanina para sobreviverem naquela região. Você entenda bem, um branquelo no Oriente tem que ter muita melanina. Porque 45 a 48 graus para aumentar aquela pele, galera, vai descascar o tempo todo. Vai ficar igual um camarão. Tão gozado. Pode ver de onde que é a maioria dos judeus. Presta atenção, usa o cérebro. Usa o cérebro. A maioria dos judeus é o quê? Polonês, daquelas partes Polônia, dos Países Baixos, lugar frio. Os caras são branquelos. Então será que vocês, messiânicos, nem tem gente tacando na minha cara, somos a verdadeira igreja de Deus, fizemos techuvá, glória gentil das nações fazer techuvá? Eu sou anuncita, tá? Aí tudo bem eu fazer techuvá. Mas muitos aí, não sou racista, presta atenção, com todo respeito. Muitos baianos aí que eram pagão, sou mesmo descendente de católico das religiões lá europeias, muitos pernambucanos, tudo, apesar que eu sei, já vai tacar na cara, a primeira terra lá foi em Pernambuco, tinha muito judeu lá, mas tô falando assim, esses gentios, tá? Gente que vem da Alemanha, para você ver que muitos judeus no passado, que foram convertidos pelo Rambam Maimonides, foram para a Alemanha, e eles são judeus entre aspas, tá? Que nasceram, foram nascendo. Mas eu te pergunto, na Alemanha, pergunta aí para você ver, nenhum goi é convertido, nenhum alemão goi, gentil, é convertido ao judaísmo. Por quê? Porque eles não gostam. Porque Hitler viu, Hitler soube que o verdadeiro judeu é negão, o verdadeiro israelita, tá? Então por isso que foi todos branquelos, os judeus do Paraguai, Askenazi, foram tudo para o campo de concentração. Continuando. O que significa? Eles eram negão, muito escuro. Abraão também era. A raiz da palavra Ur é Or, 2 R. Isso significa fogo ardente. A temperatura averiguada naquela região varia entre 120 graus a degradê, aproximadamente 45 a 48 graus. Esta é a parte do mundo aonde a civilização sumérica deu início. Os sumérios se autodenominam Sajing, traduzidas de cabeça negra, isso porque eles raparam a cabeça. Os antigos caldeus eram seus primos. Então vemos que Yeshua Hamashia, ele quando foi, não foi bem para o Egito, ficou lá perto, né, com os nômades, com os etíopes lá, no meio do deserto, ele estudou com os sumérios, com os Sajing. Então o que acontece?
Dr. Charles S. Finch 3, MD, diz em seu livro A Choice of the World, Berkman, Ecos da Antiga Terra Negra, página 532, o seguinte: sabemos da fatalidade dos albinos por toda a África, que por terem a pele desprotegida, a ausência de melanina, são alvos grotescos de câncer de terríveis fatalidades. Então, melanina, a substância que produz o toda a pele, através da absorção dos raios ultravioletas e da dispersão de íons produzidos, protegendo assim a pele dos raios solares de câncer. Dessa forma, entendemos que para Abraão ter vivido dessa parte do mundo, ele deve ter obtido um tom de pele muito escuro. É importante identificarmos Israel em sua complexidade, isso incluindo a sua aparência física, porque tanto se descreve sobre esse povo, mas infelizmente pouco se sabe sobre ele. O que nós sabemos de Israel é pura mentira, mostrando pessoas branquelas, que tem sotaque europeu, que tem os olhos verdes, azuis. São um bando de, no passado, ex-católicos da ICAI do século IV que se converteram, ex-protestantes que se converteram, o Rambam Maimon se converteu nesse povo. Através desse estudo apresentamos somente um fato sobre os israelitas bíblicos originais. E esse fato peculiar é que os israelitas eram e continuam sendo um povo negro. Os originais, mas somente esse único fato não identifica completamente quem são os israelitas atualmente. Existem milhões e milhares de pessoas negras entre as muitas nações negras. Os hebreus eram somente uma única nação existente entre tantas, entenderam? Então quero dizer, não é todo negro que é israelita, descendente de uma das 12 tribos, ou 13, que depois surgiu mais uma, né? Então a maioria dos negros é pagãos, mas tem um grande grupo de negros, que é os originais israelitas. Há aqueles que argumentam que mesmo que na antiguidade os hebreus eram negros, eles vão permanecer assim devido às inúmeras mudanças que sofreram misturando esses diferentes povos. Entendeu? Então muita gente fala, mas os negros se misturam com todo mundo. Até aqui no Brasil tinha os portugueses, né? Os senhores aí, os senhorinhos, né? Os Baal Davi, os senhores capitães, né? Os coronéis, pegavam as negras e tinham relações com elas até a força, tá? Pegavam pra quê? Porque tinham prazer, né? Porque as negras é bonita, um pouco mais bonito, né? Tem aquele, com todo, sem morar aquele bumbum de tanajuro, que tinham tudo, né? Duro nos trinques. Então os capitães do mato, alguns aí, né? Até branquelo, os coronéis, que eram os senhores das fazendas, pegavam as negras e tinham relações. Estou dando exemplo aqui no Brasil que os portugueses faziam e os outros povos. Então vocês vão falar assim, mas e a mistura que deu? Você tem até judeu, japonês, judeu, tá? Mas entenda bem. Mas vamos ver, devido aos antigos hebreus terem o tom de pele escura, eles carregam o gene dominativo. Vou dar um exemplo, cabelo preto, mas olho escuro, mais pele escura, traço dominativo. Cabelo claro, mais olhos claros, mais pele clara, traço recessivo. De alguém com traço dominativo pode-se gerar um com traços recessivos, mas não vice-versa. Isso é fato científico comprovado pela genética. Os nações hebreus se misturaram com outros povos de tonalidade mais clara, mas mesmo assim os seus descendentes, isto é, a grande maioria, continua com traço dominativo. Caso seus descendentes se misturarem com outros hebreus da mesma tonalidade, é lógico que terão novamente a tonalidade dos antigos hebreus. Entenderam? Esse foi um dos motivos pelos quais os egípcios ordenaram o assassínio dos bebês hebreus, do sexo masculino, e não do sexo feminino. Porque dessa forma os egípcios poderiam continuar fecundando as mulheres hebreias e gerar descendentes egípcios com as características físicas dos hebreus. Nota, Israel não se misturou por causa da sua crença. Isso é evidenciado na história de Moisés em Números 12 e Atos 10, que tanto no chamado Antigo Testamento, né, se existe, né, que para mim o Tanakh, Velho e Novo Testamento é uma escritura só, porque é tudo escrito por hebreu, tá? Por israelita, em hebraico. Tanto, vamos falar na Brit Hadashah como na Torá, né, no Tanakh, há provas evidentes que os israelitas eram negros.
As Escrituras mostram isso claramente, mas voltando ao fato de que apenas a característica física não identifica Israel por completo, desse modo você vai ter mais informações, tá? Que eu vou lhe dar, que vai ajudar a identificar o povo de Israel por completo. Isso de acordo com a palavra de Yahweh, de Yahvé Deus. Os textos originais em inglês estão escritos por Obadiah Israel, estão à disposição na website www.hebreuisraelite.org. Shalom Aleichem, a paz de Yeshua, Hai. Yeshua vive eternamente, é o primogênito porque é o único que está com a imortalidade. Até nossa próxima videoconferência, irmãos da humanidade. Lembre-se, antes só do que mal acompanhado. O que vale não é o número, como muitos falam. Olha o tamanho da congregação, né? Da congregação da Aliança Nova, tão grande. O que adianta a congregação israelita nova ser tão grande e ter a apostasia de acender vela, atividade de média, usar kippah, que aqui em versão rabanita é o Mitra, o Deus Mitra na cabeça, seguir o Rosh Hashanah, o ano novo em setembro, que em março, abril, tanto paganismo. Que adianta, vou falar igreja, porque Terrilá, Beit é casa, não sabe nem falar direito, porque Beit é casa que a gente mora. Terrilá, sinagoga que segue catolicismo judaico, Ashkenazi, tô fora. Então, é melhor você andar só do que mal acompanhado com mentira. Acenda nos meus olhos, correntes de grilhões que me aprisionavam se foram então. Me deixaram de contemplar. Em nenhum outro nome há salvação. Me permita servir de todo o meu coração. Quero ouvir sua voz.